Bom dia para quem está chegando, Boker Tov. Vamos aí, recomeçando nosso ciclo de estudos, Bezrat Hashem. Esse período da transição do ano civil sempre muito corrido, sempre muito complexo, com esse ano pandêmico mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma. Não que isso seja desculpa, mas ajuda a gente, pelo menos, a tentar se entender, vamos dizer assim. Eu digo, nós com nós mesmos, a gente sempre tem que se esforçar mais. Esse é o lema judaico, para a gente não ficar para trás. Bezrat Hashem, nossos estudos, que a gente possa fazer com a maior frequência, sejam dedicados Leilui Nishmat, para a elevação espiritual do nosso querido amigo, que lamentavelmente para todos nós partiu de forma muito precoce nos últimos dias, Menachem Mendel Ben Yosef Zichrono Livracha, o querido Kachu. E vamos tentar melhorar, inclusive, nas nossas virtudes, com a ótima inspiração que fica desse amigo querido, uma pessoa por onde passava, deixava luz, arrancava sorrisos, isso para falar o mínimo, e realmente tudo que a gente mais precisa nesse momento é luz, porque até os sorrisos, infelizmente, nos foram tirados em âmbito presencial, a gente está sempre com o rosto coberto, então que pelo menos boas palavras, palavras que clareiam, que trazem inspiração, possam chegar. Querido Naftali Jean, direto de Eretz HaKodesh, que honra, querido. Nosso querido Jean, para quem não sabe, para quem não conhece, fez aliá nos últimos dias, está chegando no meio dessa loucura. Bezrat Hashem, queridão, que corra tudo muito bem, você tenha muito sucesso. E esteja sempre também nos brindando aí com tua sabedoria, tua presença, que é muito querida para mim principalmente, e também aí com os ares inspirados e sagrados da terrinha. Também dedicamos nosso estudo sempre, hoje não vamos especificar nomes, mas a todas as pessoas que estão enfermas, aquelas que a gente reza com frequência por elas, aquelas que já nos pediram, aquelas que ainda não nos pediram, todos aqueles que precisam de refuá, de cura completa, de todos os males que acometem-se sobre o mundo, que possam ter a sua cura imediata, também pelo mérito do nosso estudo, da gente parar, meditar aqui no conhecimento divino da Torá, e Bezrat Hashem poder traduzir isso em melhores atos, em grandes atitudes, e numa contribuição, como eu falava agora na homenagem ao querido Kachu, uma contribuição que seja de luz, que ajude a clarear as coisas. Não é, esse cara é um iluminado. Não, a gente senta junto, a gente troca uma ideia. É tão difícil hoje, principalmente para pessoas que discordam. Por que não podem sentar e trocar uma ideia? Por que não podem sentar e respeitosamente expor seus pontos de vista e poder questionar aquilo que não entendem sobre o outro, para que lhe seja explicado? Por que a gente tem que se mover tanto pela vaidade? Sandro, querido, Boqueror, falo isso e recomendo o estudo do Kohelet, do livro do rei Salomão, traduzido como Eclesiastes. Explica muito sobre isso, quanto o ego nos tira desse mundo, quanto o ego tira realmente nossa clareza. Rava, Boqueror. Então, tudo isso possa realmente nos ajudar, nos motivar a ter as melhores intenções, o melhor espírito na busca do conhecimento, do estudo, enfim, que sempre deve ser o nosso pensamento. Diferente disso, infelizmente, os resultados são terríveis e, particularmente, acho que do estudo que a gente vai fazer agora, vai ficar muito claro também a importância de não virarmos as costas para o conhecimento que foi reunido com o decorrer da história. Sefer Shemot. Parashat Shemot, a primeira parashá do segundo livro da Torá. E o nome quer dizer nomes. O nome quer dizer nomes. Shemot é o plural de Shem. Shem, nome, é uma palavra feminina. Shemot, nomes. Nomes. Ve'ele Shemot Bnei Israel, diz a Torá no primeiro passuco do primeiro capítulo, do primeiro perek, do segundo livro da Torá, livro de Shemot. E esses são os nomes dos filhos de Israel. Sefer Shemot não é o Êxodo, como foi traduzido
E o Êxodo está muito mais ligado à ideia de conteúdo do livro. Mas o nome judaico que a gente tem para ele, da literatura judaica, é Shemot, livro dos nomes. A gente tem que ter uma identificação muito grande com ele, depois de ter passado um grandioso livro de Bereshit, que é o fundamento moral, penso eu, para uma boa pessoa. Você olhar o que acontece ali, questionar, refletir, olhar todos os lados e assim poder pautar o seu senso de justiça. Bokeror, Dona Maria, querida, tudo de bom. Bokeror, David. Então vamos lá. Vele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayim, esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Et Yaakov Ishu Betobal. Para Yaakov, por assim dizer, junto com Yaakov Ishu Betoval. Cada homem em sua casa vieram. Tá? Aqui a tradução tá como com Yaakov, cada um veio com a sua família. Tá bom? Primeira pergunta. Vele Shemot Bnei, esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Yaakov e suas famílias, vamos dizer assim. Vamos simplificar, a gente não vai aprofundar tanto assim, mas aqui então parece ser uma revisão, né, do fechamento de Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, aquilo ali e tal. E agora vamos ver o que acontece no Sefer Shemot. Por que é importante ele vir aqui e colocar os nomes? Quero deixar essa pergunta agora, para a gente já ir refletindo sobre isso. E daqui a pouquinho, depois que a gente mencionar os nomes, a gente volta nessa questão para tentar terminar. Tá? E o Rashi aqui, na primeira explicação, ele fala, mesmo que eles já foram elencados nas suas vidas, nos seus nomes, Hazar u'minaam bemitatam. Ele voltou e os contou novamente no seu falecimento. Tá bom? Aqui ainda não responde nossa pergunta, mas ajuda a gente nesse caminho. Isso para nos fazer saber, diz o Rashi, como eles são queridos, os filhos de Yaakov. E vejam que interessante, eles passaram uma história muito difícil. Eles tiveram atitudes muito complicadas, mas o processo de tchuvá deles foi verdadeiro. E por que eles são de novo mencionados na sua morte, segundo o Rashi? Para nos mostrar como eles são queridos. Então, tanto que eles foram comparados a estrelas. Shenim Shelula Kochavim, no sonho de Yosef lá atrás. Shemotzim, Umachnisim Bemispar Vishmotam. Bom, que eles saem e entram com o número e com seus nomes preservados, quer dizer, com as suas famílias. Eles não tiveram perdas, por assim dizer. É algo realmente para dar uma notoriedade maior, segundo o Rashi. É interessante a gente também ter isso, como eu falei, no caminho para respondermos a pergunta por que ele volta com esses nomes agora. Isso é uma parte da resposta, talvez. Vamos adiante. Reuven, Shimon, Levi e Yudá. Passuco beta, né? Não vou traduzir porque os nomes não precisam ser traduzidos. Gimel, Issachar, Zvulun e Binyamin. Daled, Dan ve Naftali, Gad ve Asher. Rei, Vaihi kol nefesh yotzei erech Yaakov shivim nafesh. Beosef haya bemitzrayim. E o quinto passuco fala o seguinte: e todas as almas que saíram da coxa de Yaakov, ou se a gente puder dizer também das asas de Yaakov, né, da família, dos braços dele, foram 70 almas. E Yosef estava no Egito. Perfeito? Vamos ver adiante. Pasuk Vav. Vayamot Yosef vechol echav vechol hador hahu. Vamos lá. Faleceu Yosef. E da forma que a Torá nos relata, ela está dando como, entre aspas, um fim de história. Faleceu Yosef, faleceram todos os seus irmãos e também toda a geração. Quer dizer, não morreram todos de uma vez, não aconteceu outra praga, nada, Hazve Halila. Passou o tempo.
E isso fica muito claro tanto no próximo versículo, no próximo passuco, quanto no outro. Porque o próximo vai falar que o povo de Israel se multiplicou muito e a terra ficou cheia do nosso povo, a terra do Egito. Então, isso a gente também vai precisar fazer uma pequena análise. Mas estou dizendo assim, isso também denota tempo. 70 almas para fazer uma multidão, eu não sou assim, nenhum matemático, nenhum nada. Boqueiro, Ingrid. Mas demora um tempinho, né? Demora um tempo para a terra poder se preencher, ficar cheia, realmente uma multidão de pessoas. Pois é, estamos com saudade. Eu também estou com saudade, viu, Lívia? É isso aí. Exato, achando que a gente consiga manter aí um pouco mais o equilíbrio aí, mas sei que todo mundo entende, sei que é um período de correria também, Bezrat Hashem. Vamos lá. Antes de passar para o Pasuk Zain, para o 7, a gente precisa pensar isso, sobre que morreu Yosef, seus irmãos e toda a geração. Isso é um marco. Yosef é um marco, a gente não tem dúvida disso, a gente precisa só analisar sob essa perspectiva. Yosef é um marco, assim como nossos avós e Imaot, nossos patriarcas e matriarcas também representam marcos na nossa história. Mas no Egito especialmente, Yosef, assim como Yaakov, já representa também um marco do Egito. A gente viu isso, não estudamos juntos, mas Am Israel, vimos isso quando estudamos nas parshiot passadas sobre o final da vida de Yaakov. Vejam o que diz o Rashi, Vayamot Yosef, quem está acompanhando comigo no Sefaria tem o Rashi em hebraico fácil, quem não tiver traduções também fica ligeiro para nos ajudar se precisar. Vayamot Yosef, diz o Rashi, não, perdão, eu estou no Ibn Ezra, acho que não tem um Rashi aqui do Pasuk Vav. Diz o Ibn Ezra o seguinte, Avu Beno Shtedorot. O que quer dizer morreu Yosef? Ricardo, o que quer dizer faleceu Yosef? Avu Beno, pai e filho, Shtedorot, 2 gerações. Então faleceram 2 gerações. E não apenas uma, como diz a Torá. Como que fica essa questão interpretativa? É sempre algo complicado. E essa é uma interpretação. E para mim, independente de a gente se pegar na literalidade em si, a gente vê, como eu falei antes, que não é um período curto de tempo. Tá? Então, 2 gerações, bom, aqui ele complementa dando um outro exemplo sobre Yov, que eu não consegui entender totalmente, então vou deixar nesse momento. E o Ibn Ezra volta e fala o motivo, o motivo que está escrito e faleceu Yosef e seus irmãos. Muito interessante que Met Bigdulato, que ele faleceu na sua glória, na sua grandeza, não quer dizer que ele morreu jovem, necessariamente. Gam Achiv lo ra'u yemei arai, também seus irmãos não presenciaram os dias ruins, os dias de amargura. Agora, o Ibn Ezra traz uma explicação para o final do versículo, do Pasuk Vav, do versículo 6, dizendo o seguinte, Vetam vechol adoraui, o motivo que está escrito e toda aquela geração é para nos dizer, de acordo com Ibn Ezra, que faleceu toda a geração literalmente. Ou seja, não foi da noite para o dia, não foi uma pandemia, foi um período de tempo onde passou toda aquela geração. Não apenas, entre aspas, israelita, né? A geração toda, como um todo. Então, o Ibn Ezra, a linguagem que ele coloca, Allah mitzrim ki izkir ki asher lo yada et Yosef. Ele fala que a geração que passou inclui os egípcios, porque isso se apoia no versículo que vai falar do novo faraó que não conhecia Yosef. E para isso era necessário que passasse uma geração, que se apagasse essa história, que se criassem, entre aspas, novos heróis. Por que eu estou fazendo essa pausa? Porque isso tem sido uma coisa muito recorrente nos nossos dias obscuros. Novos heróis, novas autoridades, personalidades do ano e não sei o que e tal, que são eleitos por critérios meramente ideológicos.
apenas para enganar as pessoas mais distraídas e poder fazer sensacionalismo em cima disso. E assim você apaga um justo como Yosef, Hazve Halila, Deus nos livre, para que um faraó corruptão, um faraó absolutista, autoritário, um faraó ditador, assuma e passe a escravizar um povo que tinha trazido bênção para o Egito, que tinha trazido crescimento econômico para o Egito, estabilização, para não dizer a ponta, na economia mundial da época. Carla Leitão, muito boa pergunta. Shalom, shalom. Lembranças aí para o Shlomo. É o seguinte, se não me engano essa pergunta é uma pergunta conhecida. Por que não voltaram? Porque na realidade naquele momento eles precisavam passar o resto dos anos da fome no Egito. Então naquele momento eles precisavam habitar. E por uma questão do destino, e particularmente eu acredito que por uma questão também do que eles construíram com seus maus atos, criou-se a necessidade de passarmos por uma reciclagem na diáspora para podermos desejar, valorizar e querer retornar para a nossa terra. E perceba que isso é uma coisa também cíclica, tá? Então por isso tem essa resposta que é muito conhecida e daí eu monto a minha percepção. Boker Tov, sem nome, Aharon querido. Tudo de bom, faz tempo, estamos aí. Exato, tá difícil, a conta tá chegando e mesmo assim querem que a gente continue parado, infelizmente. Mas a gente tem que ter senso, cuidado, responsabilidade. Isso tanto para se cuidar e não propagar vírus e ficar alerta caso tenhamos ou não tenhamos um sintoma, mas alguém que esteve conosco tenha, como também para não se entregar ou não idolatrar qualquer solução milagrosa feita pela mão do homem. Tá? Isso aqui é bíblico. Não estou negando nada, estou dizendo ao contrário. Para mim, negar é quem não abre os olhos a todas as possibilidades. E é isso que tem sido feito, né, de forma, infelizmente, autoritária. Tem sido empurrado as informações. Isso a gente nunca pode aceitar e a gente vai ver por quê agora. Tá? O sem nome, Aharon, ele trouxe o assunto que eu ia trazer daqui a algumas linhas. E eu estou preparando justamente toda essa nossa reflexão para chegar nisso. A Torá está falando com a gente, como sempre. Está nos dizendo cuidado, porque se apaga a tua história, se tira a tua referência, qualquer coisa que te trouxerem, sem critério algum, e eu não estou desmerecendo quem estudou e disse, e aprova, e testa e tal, mas existe gente que não, e existe toda uma forma diferente que sempre foi usada e de repente ela não pode nem ser mencionada. Então peraí, não existe bom senso. De que adianta? Todo o Sefer Bereshit que a gente leu, se não for para ter coerência, se não for para ter ética, se for para empurrar a goela abaixo dos outros com argumentos de autoridade, não adianta nada, é exatamente o contrário. Olha só, o Midrash explica que a Torá quer que venhamos a apreciar a contribuição desses tzadikim em relação aos nomes do início. Exatamente. O Ibn Ezra provavelmente se apoiou também nesse Midrash para falar isso, que está engrandecendo eles. A gente viu tantas coisas difíceis. E passar por coisas difíceis e cometer atos ruins não significa que a pessoa não possa ser gigante. Não possa ser um grande justo, um grande farol que traz luz. Óbvio que não através dos atos ruins, mas da percepção, do despertar. Me peguei ontem, comento com vocês apenas em 1 minuto para voltar para o estudo, me peguei ontem lendo um artigo do Glenn Greenwald, aquele jornalista judeu-americano que fundou o Intercept, que é super de esquerda e não sei o que, super viesado e idealizado. E ele saiu do Intercept porque o próprio jornal que ele fundou censurou uma matéria dele criticando o Biden. E ele fala, peraí, como assim? Eu vou ser censurado pelo próprio jornal que eu criei, que eu ajudei a criar, sei lá eu. Então a gente precisa procurar a verdade, não ficar com preconceito, não vou ler, não quero saber. É exatamente isso que, infelizmente, as pessoas que dividem os outros têm feito. Não quero ouvir o que você tem para falar, não sei o que, Bíblia é coisa do passado. Mas eu não quero entrar mais nesse assunto antes de trazer o estudo que está realmente dentro do nosso tema, dos nossos dias. E é isso aí, Jéssica. Melhor lavar a louça ouvindo palavras de Torá do que lavar a louça não ouvindo, né? Ouvindo essas notícias horríveis que a gente precisa ouvir, mas que infelizmente só trazem desgraça.
E é isso aí, tamo junto, gente. Vamos voltar aqui pro estudo, porque é exatamente nesse ponto que eu acabei entrando agora, mas eu queria primeiro fundamentar para não acharem que eu estou fazendo meramente um ativismo, mas a Torá está conversando com a gente. Então vamos voltar aqui. Faleceu Yosef e seus irmãos de toda a geração. Existiu um rompimento, aconteceu um rompimento ali, que possibilita que as coisas vão mudar. Ficou estranha a frase, mas porque possibilitou que as coisas começassem a mudar a partir dali. Faleceu Yosef, toda a geração. E o povo, graças a Deus, o povo judeu, quando está numa boa, quando está vivendo épocas de paz, é muito abençoado, é um povo muito abençoado, é um povo que consegue se desenvolver humanamente, economicamente, e Baruch Hashem. Então nosso povo se desenvolveu muito. Paru, Veishretzu, Vairibu, Vaitzmu, Bimeod, Meod, ficamos fortes e numerosos. Viramos a torcida do Corinthians, Hazeh Shalom. Brincadeira. A gente se tornou numeroso. E, de novo, isso não acontece da noite para o dia. Isso aconteceu, entre aspas, em decorrência do falecimento daquela geração e de Yosef. Quer dizer, entre aspas, em decorrência. Após isso, como... Vamos acelerar a fita. Vamos ver o que acontece lá na frente. Acelerar a fita, só quem tem mais de 30 anos vai entender o que eu quero dizer. Vamos pôr para frente, FF, forward, e vamos saber o que acontece. É isso que a Torá está fazendo. O que diz Urashi? Paru. Paru é de priaurviar, é de se multiplicar. E é muito interessante a explicação que Urashi fala. Shelo repilo neshotehem velometu kshehem ketanim. Diz Urashi que quer dizer que se multiplicaram, que nenhuma mulher abortou e nenhuma criança pequena. Chas v'shalom, chas v'chalila, Deus impeça sempre, nenhuma criança morreu. Deus impeça que isso aconteça. Então percebam que coisa linda. O que quer dizer que o povo se multiplicou numericamente? Realmente não tivemos perdas, só tivemos ganhos. Perdas apenas naturais, vamos dizer assim, pessoas idosas, talvez pessoas doentes, vamos ver o que dizem os comentaristas, mas muito bonito isso. Ainda não é a parte preocupante, é ainda a parte do que nos ajuda a entender que tem um lapso temporal aqui. De em torno de 200 anos, pelo menos. Vamos lá. Vaishretzu, Shehayu Yoldot Shisha Becheres Echad. Que as mulheres, o que quer dizer Vaishretzu? Não sei como que aqui ele traduziu. Frutificaram, aumentaram. Aumentaram, o Rashi explica que elas pariam, as mulheres israelitas, hebreias, a gente pode chamar pelos dois nomes, tanto faz, mas não judias, na minha opinião, porque fica fora de contexto. Então, as mulheres hebreias, as mulheres israelitas, elas pariam 6 crianças, sextuplos por vez, de acordo aqui com o que traz o Rashi. O Vnei Israel Paru, mais um comentário que ele traz, aqui não, aliás, é o Ibn Ezra. Rolido Keetz ten Pirio. Vejam que interessante, uma outra opinião sobre esse início do versículo 7 do Pasuk Zain. O povo de Israel frutificou-se, como está na tradução do Verdinho, mas é de multiplicação, de reprodução. Rolido Keetz e ten Pirio, eles se reproduziram como uma árvore que dá os seus frutos. Vejam que legal, quer dizer, uma árvore ela dá muitos frutos, e ela vai lá e dá muitos frutos de novo, e ela vai lá e dá muitos frutos de novo. Depende da árvore, mas eu tenho aqui em casa uma jabuticabeira e tenho uma amoreira também. São as minhas mais produtivas, vamos dizer assim, e desse tipo, elas produzem muito. Você limpa elas, rapa elas, elas vão lá e plum, produzem muito de novo. Então vejam que bonita essa explicação do Ibn Ezra sobre que o nosso povo se frutificou, né? Se reproduziu muito. Salamanca na Espanha, Wagner Halevi, que legal, querido, levando aí luz para a Espanha e trazendo para a gente aí também essa experiência cruzada da Galuto. Tamo junto, queridão. Pô, prestígio enorme. Tem bastante gente aí conectado hoje também, depois de tanto tempo que a gente não
ter a oportunidade de estudar em conjunto. Me sinto muito honrado de estar aqui podendo conduzir e contando com tanta gente aí participando também. Ô, Nathan, muito bem. Exatamente, a gente falou isso, queridão. Eles tinham sextuplos, de acordo com o Urashi, e não aconteciam abortos, nem crianças pequenas partiam. Muito bem. O que quer dizer, de acordo com Ibn Ezra, que a terra se cobriu deles, e eu traduzi na pressa a terra do Egito, não é exatamente a terra do Egito, é a terra de Goshen, que era o lugar onde eles habitavam. Eles, nós, né? Mas onde habitávamos no Egito. Não vivíamos necessariamente dentro das grandes cidades, e sim neste lugar Goshen, inclusive porque éramos pastores. E essa era uma profissão feia, né? Não muito bem vista no Egito, onde eles adoravam os animais que a gente apacentava. Vamos colocar uma palavrinha tranquila. Bezrat Hashem, Dona Tereza, tudo de bom, que tenha muito sucesso, muito abrahá. Célia, Bokeror, oi, Yashar Israel, muito bom, uma honra, trazendo aí essa virá especial de Eretz HaKodesh pra gente. Muito bem, então o povo de Israel se multiplicou muito, a gente trouxe explicações bonitas, que tinham sextuplos, que não tinham abortos, que não tinham... E não estamos falando aqui de política nem nada, gente, pelo amor de Deus. Se alguém já entendeu esse link sozinho, eu não tinha pensado nisso, pensei agora que eu falei. Não aconteciam abortos espontâneos, todo mundo tinha sextuplos, e não só que tinha sextuplos, como tinha mais de uma vez, graças a Deus podiam sustentar, isso é óbvio, não estavam ali sugando a economia do Egito, que pelo contrário, Yosef tinha feito crescer e ficar pujante. E também que as crianças, como a gente mencionou do comentário, não morriam jovens, né? Crianças não morriam, por assim dizer. Então, Wagner, eu acredito particularmente que não aconteceram conversões para o monoteísmo abraâmico neste período, porque a gente está meio isolado, o Egito é superior a nós, se entende por assim, né? Superior, apesar de nós termos dado esse empurrão maior, mas ele já era uma grande potência. Só deu para a gente salvar as coisas e transformá-los na maior potência, né, com os sonhos do faraó e a interpretação de Yosef, porque eles eram grandes. E eles foram importantes para a nossa história, né, e com certeza para a história daquele período na humanidade, especialmente para quem não morreu de fome comprando alimentos do Egito. Então eu particularmente não vejo essa possibilidade, gostei da sua pergunta, de verdade gostei, ela me cutuca, mas eu não vejo essa possibilidade, porque eu acho que a gente estava, entre aspas, por baixo. E eu menciono que Yosef pôs os nossos ancestrais, os seus irmãos, na mesa do lado, porque era uma toevá, era uma abominação para os egípcios sentarem à mesa com hebreus. Então era um problema isso. Apesar que me parece, eles sabiam que Yosef era hebreu, mas ele ganhou um nome egípcio. Então, eu não acho que nesse momento é provável que aconteceram. Não quero dizer que não aconteceram, porque a Kadosh Baruch Hu é Nod Milvador, e é possível. O povo não foi escolhido porque somos melhores que os outros, mas porque nos comportávamos de uma maneira diferenciada, guiados por Deus. Não somos melhores que os outros, escolhemos caminhos melhores, que todos podem escolher. Então, pensa assim, é natural pessoas ficarem inspiradas e quererem vir atrás. E aproveito a tua pergunta para dizer uma coisa que eu falei muito na sinagoga nos últimos Shabbatot, que, poxa, o faraó que interagiu com Yosef, ele fala, não existe alguém mais inteligente, mais sábio que você, uma vez que Deus fala através dos teus lábios. Pô, e peraí, quem é o faraó? O faraó é o Deus vivo, é o Horus vivo, como eles diziam. Ele é o homem que se entende a personificação dos deuses, aquele que foi escolhido para estar ali. E ele fala isso. Então o fato da Torá registrar nessas palavras mostra que ele não é inconscientemente, é espontaneamente, ele dá um reconhecimento. Existe um Deus no mundo. E ele fala através de você, ninguém mais sabe que você por conta disso. Ah, mas ele deixou de ser um Deus vivo? Não. Por quê? Porque a estrutura social que havia, que organizava toda a sociedade egípcia, girava em torno disso, em torno das idolatrias, em torno, inclusive,
da adoração ao rei Deus, que não se poderia questionar e criticar por conta dele ser Deus, e ele poderia cobrar impostos altíssimos e aumentar e dificultar e não sei o quê, e tomar decisões incoerentes ao seu bel prazer. É importante a gente voltar a esses temas, porque eles são super atuais. E não estou fazendo indiretas, gente. Isso é... Para quem ouve isso e não percebe o link com a atualidade, é complicado. Tem que realmente refletir um pouco mais a fundo. Com certeza a sabedoria de Yosef chamou a atenção, e mais do que a sabedoria de Yosef, ainda os seus atos, a sua justiça. A gente admira a sabedoria, eu não quero desdenhar de sábios aqui nem nada, mas uma atitude muitas vezes, penso eu, ela nos causa uma admiração maior do que necessariamente a sabedoria em si, de alguém. Ah, tá, aquele é um grande sábio. Se ele faz uma coisa feia, por ele ser um grande sábio, a gente já torce o nariz para ele. Agora, por outro lado, um ato grandioso, uma bondade, uma ajuda, não quero especificar para não limitar o que pode ser. Às vezes a gente vê sendo feito por alguém que parece ser um qualquer, e que até pode ser, entre aspas, um qualquer, não sei se existe esse conceito de um qualquer, mas assim, na expressão... E a grandiosidade, a gente fica besta, a gente lembra disso pro resto da vida e se inspira com isso a fazer coisas melhores, a sermos ainda mais sensatos, ainda mais sensíveis, ainda mais sinceros. Acho que são 3 S's fundamentais. Sensatez, sensibilidade e sinceridade, poxa. Para que a gente possa verdadeiramente buscar a justiça. E, a influência de Yosef, e eu acrescentaria também a influência de Yaakov. Né? A gente estudou na Torá isso. Toda a questão de como foi o falecimento de Yaakov, o pedido dele para ser enterrado em Hebron, na Me'arat HaMachpelah, em Eretz Israel, e não no Egito. Ele não queria se tornar um objeto de idolatria. E é muito interessante isso. Porque a Brachá veio através, não das mãos deles, do mérito deles, de Yosef e de Yaakov, por assim dizer, mas é a Kadosh Baruch Hu que mandou. Existe um Criador no mundo. E se a gente tem a oportunidade de ser um sheliach dele para alguma coisa, de ser um enviado do Criador do mundo para alguma coisa, ou de entender que a partir do momento que a gente estuda a nossa Torá, tenta se aprofundar no que ela tem a nos ensinar moralmente, a gente se torna parceiro do Criador. Não é de igual para igual, mas a gente está escolhendo utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer o que é certo, para fazer o bem, para buscar a justiça acima de qualquer interesse, gente. Acima de qualquer interesse. Vou ter que tocar num assunto, não quero, rapidinho, não vou estender para quem não gosta, mas é necessário mencionar. Hoje vai ter uma das últimas possibilidades de se reverter a suposta eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, que a gente sabe que, pelo menos em termos de rumores e indícios claros, está repleta de possibilidades de ter sido fraudada. Eu acho, já falei isso, acho que até em estudos aqui online, que uma pessoa que concorre a qualquer cargo público, por eleição, e que não seja público, que seja até privado, por eleição, se existe qualquer suspeita, mesmo que eu tenha ganho, se existe uma suspeita, bora averiguar. Só quem não averigua é quem está roubando. E isso tinha que ser muito claro, gente. E se não tem como averiguar, então vai ter que fazer de novo, tomando todos os cuidados para que não seja fraudado novamente. A gente não pode simplesmente aceitar verdades impostas e perguntas que não podem ser feitas, porque criou-se um coro. Enfim, isso vale para tudo hoje, é impressionante. Então, assim, que a coerência esteja na frente. Sensibilidade, sensatez e sinceridade, porque se não tiver isso, que adianta eu me candidatar para algo que for por eleições e comprar a eleição, isso jamais é meritório, jamais é justo, isso é trapaça. Pode ser num joguinho besta de cartas com os amigos ou em família, não valendo nada, não vai dar prejuízo para ninguém. Uma trapacinha, brincadeira, para depois assumir, falar trapaceia. Mas se tirar qualquer vantagem, isso não é justo, não existe justiça. E se é justo, sempre se permite averiguar, sempre se permite questionar, fazer de novo, faz de novo.
Eu ganhei uma vez, eu ganho de novo se tiver que ser. A vontade de Deus. Ah, mas a vontade de Deus é que a justiça seja feita e o melhor candidato... Não. A vontade de Deus é que o nosso livre-arbítrio seja usado da melhor forma. E loba shamayim hi. Isso não está nos céus. A gente reza para Deus pedindo para que a justiça seja feita, para quem entende que está acontecendo uma injustiça lá, para que o mérito seja considerado, para que as pessoas despertem, para que alguma coisa realmente aconteça, mas a decisão, infelizmente, não depende disso, não está no céu. Pode vir um milagre, mas ele vem pelo nosso esforço, pelo nosso despertar, pelo nosso barulho, pelo nosso não silêncio, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Bezrat Hashem, tenhamos somente boas notícias. Seguimos nosso estudo. Od me'at bchirot be'Israel, logo mais vão ter eleições em Israel e a gente aqui de fora, não gosto muito de palpitar, não tem muita opção pelo que me consta aí. E isso acaba favorecendo quem já está há muito tempo, seja para o bem ou para o mal. A gente aqui de fora gosta dele no geral, mas enfim. Não quero me estender muito justamente por não ter os detalhes. Vamos continuando aqui, porque agora vem todo o problema. Pasuk Het. Welcome. Pasuk Het, Vayakom melech hadash al Mitzrayim. E se levantou, foi coroado um novo rei no Egito, um novo faraó, Asher lo yada et Yosef, que não conhecia Yosef. Como que está traduzido aqui para a gente ver? Que não conhecera José. Vamos trazer aqui o Rashi, interessante. O que quer dizer Vayakom melech hadash? Foi levantado, foi instituído um novo rei. Rav Shmuel, tem uma discussão talmúdica entre dois sábios conhecidos, um chamado Rav, o outro chamado Shmuel. Hadamar, Hadash Mamash, um deles sustenta a opinião de que é um novo rei de verdade, assumiu um novo faraó, e este, provavelmente, a opinião dele segue dizendo, este não conheceu Yosef. E Shmuel diz, quer dizer, Hadamar, a gente não sabe qual deles, a princípio é na ordem. Então Rav provavelmente é o que diz que Hadash Mamash, que era um novo rei de fato. Ve Hadamar, e o outro diz Shenid Hadshu Gzerotav, que foram renovados os seus decretos, ou seja, ele mudou de postura. Quantos na história já não mudaram de postura? Tá bom, gente? Isso é algo... A única coisa de verdade que eu acho que a gente tem que se preocupar aqui no Brasil, nesse momento, em relação ao presidente, para aqueles que apoiam a situação, é que ele não mude, é que ele não aceite a provocação da oposição. E, por exemplo, em relação ao povo judeu, ao nosso Estado de Israel, ele não mude a sua simpatia, a sua admiração e a amizade. Não acho que vai mudar, mas acho que a gente, infelizmente, provoca até demais por sermos inconsequentes e ignorantes em relação à nossa história. Na nossa história a gente aprendeu que a gente fica quietinho. E que quando o mandatário é nosso amigo, melhor ainda, a gente fica ainda mais quietinho. Lamentavelmente, essas pessoas que ficam fazendo barulho, dizendo que é parte da comunidade, nunca estudaram. E, infelizmente, ainda assim querem levantar o nosso nome. Vayakom elech hadash asher lo yada, diz Urashi, que não conheceu, asa atzmo keilu lo yedao. Urashi traz uma opinião do tratado talmúdico de Sotá, na folha de número 11, Daf Yud Aleph, que discorre sobre esse assunto e, creio eu, uma das opiniões que é trazida é que Asai tatzmo keilu lo yedao, ele deu um migué, falando num português claro, ele fez como se ele não conhecesse. José, esse cara não existiu. Existiu Tzafnat Panar, que era um egípcio. Essa história de que ele era hebreu, isso aí é papo furado. O faraó era fraco daquela geração, ali não estava muito inspirado. Sabe, um faraó provavelmente falava mal do outro. Quem estuda e pesquisa um pouco da arqueologia egípcia percebe que a
a sucessão faraônica, inclusive nas diferentes dinastias, não é aquela coisa idealizada, não é aquela coisa digna de ser chamada até hoje de deuses, né? Enfim, estou brincando aqui, tirando um sarro, mas não necessariamente era algo pacífico. Então, que José, que, né, Safnat Panar, esse cara aí não é, só porque ele era um bom administrador, ele era egípcio, essa história de que ele veio, que nada, ele era da periferia do Egito e tal, ele foi preso porque ele tentou, enfim, sabe? É muito fácil desconstruir, é muito fácil desinformar, ainda mais com o tempo passando. Percebam. Tempo passando, o povo crescendo ali em Goshen, isso vai mudando a relação que há conosco. Não apenas porque vem esse novo rei que dá um migué, porque esse migué cola, essa mentira, ela já pega. Percebem o que eu estou dizendo? O Egito não poderia dar as costas para Yosef. O Egito devia gratidão a Yosef. Hakarat Tov. O que aconteceu por não terem dado a gratidão a Yosef? Eles deram as costas, eles oprimiram a descendência de Yosef e foram destruídos. E nunca mais foram a grande potência que chegaram a ser. Percebam, eles foram virados do avesso na história da saída do Egito. Então, é muito importante a gente não deixar esses detalhes passarem, porque o ser humano é o mesmo. Olha que conclusão, ao mesmo tempo simples, tosca, besta e grandiosa. O ser humano é o mesmo, gente. Os tempos são outros e tal, e palavras, objetos, tudo muda, mas o ser humano não muda. Só muda através da consciência. Ô, querida, obrigado pelo carinho, pela tefilá. Com certeza foi o que ajudou aí a dar força para conseguir dedicar esse tempo precioso e Bezrat Hashem, vamos retomar com força. Deus permita e não permita que falhemos. Sei que a gente pode pedir isso. De novo, pessoal, o tempo, a mudança de circunstâncias vai criando uma nova possibilidade, uma nova realidade que aceita a desconstrução, a desinformação. Assim como menos de 100 anos depois do Holocausto, a menos de 60 anos, menos de 50 anos depois do Holocausto, infelizmente, já haviam revisionistas dizendo que não aconteceu, que era invenção, isso que ainda nos ofende, não sei quanto vai ofender as próximas gerações, porque nossos amigos mais progressistas provavelmente já escutaram algumas vezes sobre isso. Tirando as vezes que chamam os nazistas de extrema direita, que aí já fica conveniente lembrar, mas a gente sabe que são narrativas baseadas em conveniência ideológica. Assumiu um novo rei, e aí começa o nosso problema, como que eu posso dizer? Começa o nosso problema de fato. Porque esse novo rei também só assume, provavelmente, porque nós relaxamos. E de novo, falei mal a frase. Provavelmente esse rei só assume com esta postura porque nós relaxamos. Infelizmente me falta aqui um comentário que fale sobre isso diretamente, mas a gente sabe, como eu falei antes, que toda a ida para o Egito, ela também está relacionada a nossas falhas, diretamente relacionada às nossas falhas de conduta, acentuando principalmente a inveja, que já começa lá atrás, né, com Agar e Sará, e se estende adiante. Exatamente, para consertar um trabalho que leva anos para ser feito embaixo da toalha, leva outros anos, ou infelizmente, revoluções, guerras. Quando as pessoas percebem o nível de aprisionamento que elas estão sujeitas. De verdade, eu não entendo isso. Parece que nossa intenção não é mais resolver agora a questão da saúde, mas sim apontar o dedo um para o outro, sabe? Pô, para com isso. Isso é totalmente essa narrativa. Me desculpem aqueles que são mais chegados, mas está muito claro. Egito entrou em crise com a saída dos israelitas, não judeus, querido.
mas teve algo pior que a saída. Muito posteriormente, o Império Otomano, turcos irmãos de fé, controlou o Egito por 400 anos. A primeira medida adotada pelo Império Otomano foi proibir a leitura e escrita para ter uma população ignorante e de fácil controle. Acho que hoje querem fazer o mesmo com a população. Eu concordo com você 1000 vezes, querido. Infoxicação. Que interessante essa palavra. Infoxicação. Vou tentar decorar. Vayakom Melech Hadash. Percebam aqui a explicação do Ibn Ezra, como ela vai junto, penso eu, com algumas linhas de antropologia, é isso? Enfim, que estuda aí o passado. Não é antropologia, agora eu falei bobagem. As escavações lá, me ajudem. O que acontece? Vejam o que diz o Ibn Ezra. Vayakom Melech Hadash, levantou-se um novo rei, quer dizer, né, foi coroado um novo rei. Perushó kemashmao. A explicação do versículo é exatamente como a gente entende, como a gente ouve. Um novo rei, uma nova dinastia, uma nova realidade. Arqueologia, não antropologia, arqueologia. Isso tem linhas da arqueologia que falam isso, vejam só, um novo rei, é uma nova dinastia. A gente sabe que, se não me engano, 2 ou 3 dinastias, pelo menos, existiram ali no Egito Antigo. Então ele diz, sem acrescentar nem nada, como diz em português, sem tirar nem pôr, que esse novo rei não era da zera, da raiz do reinado. Esse novo rei, ele era de uma nova dinastia. Eu não sei se eu não sou entendido em monarquia, mas eu imagino que um novo rei que não é de direito representa uma nova dinastia que se instala, sei lá, se instaura, não sei qual é a palavra certa. Alken ktiva como Rekim Beni et Avdi. Ele fala que essa linguagem de levantar, de instituir um novo rei, justamente nos dá a entender que era uma nova dinastia. Se levantou uma nova dinastia. E eu tenho a impressão que isso é uma forma usual, inclusive, de se referir historicamente. Não sei cadê os historiadores aí, que estão com a gente, mas me parece que essa é uma palavra que cabe. Vayomer Elamo, e ele disse ao seu povo, Ine am bnei Israel, Rav v'atzum mimenu. O que ele disse para o seu povo? O princípio da xenofobia. Não sei se é o princípio na história bíblica. Os egípcios eram xenófobos, né? Por questão religiosa. Não sei nem se dá para dizer xenofobia quando envolve a questão religiosa, mas a gente falou. Para mim, inclusive, um dos primeiros elementos antissemitas é essa manifestação de que para os egípcios era abominável sentar-se à mesa com hebreus. Então, aqui, quando ele fala para o povo, ele está instigando o antissemitismo, vamos chamar assim, já no povo, com elementos de xenofobia. Importante a gente dar o nome aos bois. O que é a xenofobia? É quando a gente não gosta de alguém de fora e começa a perseguir. Certo? Como a gente levar a sério as brincadeiras que fazemos com argentinos, com portugueses. Pô, é brincadeira. Não é que a gente não gosta deles. A gente gosta de provocar, mas é na brincadeira, no esporte. Nada pessoal, ao contrário, são pessoas maravilhosas com histórias incríveis também. Felizes e tristes, no geral. Vaiomer, bom, então, ele disse para o seu povo, quem diz algo para o seu povo, olha, tem um povo maior que o nosso, o que ele está querendo dizer? E respeitando as diferenças, me parece que o Macron teve uma situação parecida. Abriram tanto as fronteiras para imigrantes, achando que o altruísmo cego, libertino, desregrado, desorganizado, né, em nome de uma ideologia que só é usada, lamentavelmente, para enganar as pessoas, é a idolatria mais forte dos nossos dias, é uma egolatria praticamente, que a pessoa, é a virtude, né, pela virtude a pessoa se faz. Então, agora ele veio e fala, olha gente, nós franceses temos aqui uma taxa de natalidade baixíssima.
Temos uma economia que balança para os dois lados. Ela pode até ser boa, mas ela balança, já não é mais o que foi. E de repente a gente abre as portas, as pessoas vêm, muitas pessoas das que vêm são jovens em idade militar, não querem trabalhar, não querem se adequar ao nosso parâmetro cultural básico, francês, e praticam violência, e proíbem, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Falam, e agora? Só que aqui a gente está falando de uma situação diferente. Éramos um povo pacífico, a princípio, vivíamos numa terrinha afastada, que era parte do Egito. Mas o faraó sabia que um povo monoteísta e próspero, vivendo no seu território, como que eu posso dizer? É uma contrapropaganda. Você ter um povo monoteísta e próspero vivendo dentro do seu território, cuja você é o Deus Rei personificado, e você tem aqui uma série de estátuas que precisam ter a sua autoridade preservada para que o sistema continue no seu equilíbrio cósmico. Quem assistiu a novela da Record, Os 10 Mandamentos, deve ter visto que o faraó, muitas vezes, os sacerdotes idólatras falavam assim, não, temos que manter o equilíbrio cósmico. Essa é a resposta para acabar com a discussão. Ou com todo respeito, quando a gente discute com alguém, ele fala, não, porque o Espírito Santo quis assim, pá, e não é que ele está trazendo aqui uma fonte, ele está querendo colocar um fim na discussão e tem a razão. A gente não está buscando a razão, a gente está buscando coerência, a gente está buscando uma lógica, a gente não quer ser... Somos servos de Deus? Sim, mas ele nos deu o pensamento, o cérebro, o livre-arbítrio. Não é para a gente simplesmente seguir cego, e sim para que consigamos usar isso da melhor maneira, nos desenvolver com esse conhecimento, com essas práticas, e não usar delas para apontar o dedo uns para os outros. Percebam que não vamos entrar em detalhes dessa pandemia ou não, mas a grande mensagem da gente ficar tão isolado e tão distante um do outro e ainda com a cara coberta sem poder ver metade ou mais da metade da expressão do rosto do outro, nos obriga a refletir do quanto tudo isso é precioso, do quanto a gente consegue ou não consegue ou tem que priorizar estar com aqueles que a gente ama, sejam eles amigos, sejam eles familiares, sejam eles categorias de risco, que tenham uma saúde mais frágil, como manda a Torá. Visitar as pessoas, tem uma saúde mais frágil, que precisam, levar esse apoio, levar essa amizade. E isso é uma mensagem que essa pandemia maldita está nos trazendo. E como que a gente está reagindo a esse ensinamento tão forçado, e eu falo a gente como mainstream, como mídia, como massa de manobra, me perdoem aqueles que talvez estejam enquadrados nisso, apontando o dedo uns para os outros. Ao invés de falar, pô, ele está questionando uma coisa que faz sentido. Qual que é a resposta? Por que não tem uma resposta a isso que ele perguntou? Por que a resposta sempre tem que ser hostil para determinadas perguntas? E isso vale para os dois lados, mas a gente tem que ser justo e entender quando uma resposta grossa ou atravessada é fruto de uma provocação, ou quando realmente a gente quer saber. Óbvio que a gente está torcendo pela vida, e claramente, óbvio que a gente está torcendo pela vacina. Agora, vacina é cura? Nunca foi. Tem gente falando que a vacina é a salvação. Eu escutei isso no rádio, inclusive. Salvação, olha essa palavra. Quando a gente ouve isso, a gente tem que responder 1000 vezes, como uma beata da igreja. Desculpem a comparação, mas quem são os fiéis hoje? 1000 vezes, Enod Milvador, Enod Milvador, Enod Milvador. Não tem nada além do Criador. Se existe uma cura, ela vai vir através do nosso mérito, através da nossa união, para buscar, por exemplo, essa cura. Não dizendo, este tratamento não serve porque ele é barato, porque não é a patotinha, porque não é do interesse global. Peraí, onde nos leva? Apontar o dedo para médicos que provam
que têm uma trajetória renomada e que dizem, está aqui, eu fiz com os meus pacientes. Como alguém pode dizer que não? Então, infelizmente, a massa está agindo cegamente. Está indo direto para o abate. Isso não é assim que funciona. Deus queira que eu esteja errado e que tudo esteja sendo feito na melhor das intenções. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não pode ser ingênuo. Eu não digo não à vacina. O meu problema com ela é que eu tenho medo. Eu tenho medo e eu tenho que ter direito de ter medo. De algo que foi feito às pressas. E que tem médicos que não apoiam. E que dizem que, como na maioria das doenças, devemos buscar um tratamento. A gente tem que cuidar da nossa vida muito bem. Está escrito na Torá. Premissa da nossa fé. Para sair desesperadamente aceitando uma agenda. Ah, mas pessoas estão morrendo. Vamos tratar essas pessoas. Não vamos desmontar hospitais, pelo amor de Deus. Não vamos censurar tratamentos e estudos. Ao contrário, vamos somar mais e mais conhecimento. Por que não? Por que alguns têm que se beneficiar em cima dos outros? Mesmo quando esses alguns se contradizem, eles continuam tendo a razão absoluta. E aí apontam um dedo para nós, para pessoas como eu, que estão com medo. Eu não estou contra. Falando que a gente é fanático e que a gente está fazendo campanha contra a vacina. Eu não digo não à vacina. Eu de verdade acho que somos abençoados de estar num dos países que não é o primeiro. E, mas as UTIs estão lotadas. Isso é mentira. Sempre estiveram lotadas. Quem conhece o setor público, quem já usou, como eu já usei, sabe que estão lotadas sempre. Sabe que sempre vão pegar ali quem está mais urgente, porque, lamentavelmente, aqueles que estão menos urgentes vão ter que esperar. Agora a gente vai aceitar, vai resetar a nossa memória? Não dá, isso é contra. Melech Hadash, isso é o novo rei. Estão querendo enfiar na nossa cabeça. Estão querendo que a gente engula. Enfim, não quero me estender porque eu acho que a cada frase a Torá grita mais alto para a gente escutar. E é isso aí. Quem quer escutar, acredito que está aí justamente por isso. Assim começa a manifestação clara do antissemitismo de Estado do faraó. Vayomer elamo ine am bnei Israel ravatzu mimeno. Tem um povo aí, bnei Israel, numeroso. Mais forte e numeroso que nós. Ele falou ao seu povo. Seu povo. Percebam isso. Percebam quando existe a distinção. Ela é necessária muitas vezes, sim, especialmente quando a gente vai narrar o que acontece no passado, mas muitas vezes ela nos ajuda a entender, por exemplo, a xenofobia que eu estou trazendo. Para mim ele está sendo xenófobo. É igual chegar agora e falar, olha, todos os nossos estrangeiros, fala o presidente, tem que sair daqui, mesmo que sejam naturalizados. Ele falou para o povo brasileiro, vamos dizer, mas você vai buscar para trás, e para trás, e para trás, e para trás. Quem que não era brasileiro? Quem que era brasileiro, entendeu? Não existia Brasil, os índios eram brasileiros. E talvez antes de serem brasileiros, eles ainda foram nossos irmãos de uma das tribos. Para quem também já viu essa teoria arqueológica interessantíssima. É uma teoria. Mas, entendeu? Vai falar, vai tirar. Então, esse elemento da xenofobia é isso, é um sistema, ele precisa se manter, ele não pode aceitar que existe uma mudança. E aqui fica muito, muito claro isso, porque, de novo, é um povo monoteísta que está crescendo no meio do meu território, eu sou o Deus vivo, o Deus rei. Como é que vai funcionar isso? É óbvio que e isso é a realidade até hoje, se a gente falar das 3 religiões monoteístas, e que me perdoem se tiver alguém aqui que segue alguma das outras religiões monoteístas, abrâmicas, mas todo o problema do cristianismo e do islã em relação ao povo judeu se fortalecer, se reviver depois de tanta opressão nos últimos séculos e milênios, é que isso coloca a teologia deles em xeque. É um fato, assim como colocava a teologia do faraó em xeque. Você não é tão Deus assim. E se a gente prestar atenção, quando o faraó anterior, que era um pouco mais humilde, um pouco, porque ele colocou Yosef número 2, mas não vamos pedir muito.
Mas virou um parlamentarismo o Egito até, se a gente for falar na época de Yosef, porque quem governava de fato era o primeiro-ministro, vamos dizer, era o governante do Egito, não era o faraó. Enfim, tudo isso para a gente perceber como o ser humano não muda. A história vai avançando, fatos se repetem de forma muito semelhante porque o ser humano não muda. Qual que é o problema do faraó? Vamos ver se algum comentarista aqui, dos mais curtos, eu não leio os mais compridos aqui no estudo, infelizmente, porque senão a gente não vai conseguir estender tudo, às vezes nem entender tudo, mas não estou conseguindo encontrar aqui algum comentário que eu possa mencionar. Vamos adiante, infelizmente. Mas com certeza tem algumas coisas boas para falar sobre isso, sobre essa questão de, olha aí, tem um povo forte e numeroso, né, mais forte que nós e tal. E, pois é, exatamente, fizeram muita politicagem e, sinceramente, essa situação tão trágica caiu como uma luva para aqueles que já transformavam em politicagem tudo. Sejam nossas instituições religiosas, sejam nossas práticas religiosas, sejam cargos em empresas privadas ou setores públicos, já tinha politicagem em tudo. Quantas vezes, né, não tinham brigas nas sinagogas ou igrejas ou em não sei que templos e tal? Politicagem, politicagem. Qual que é a nossa prioridade? É ter um time ou é a gente jogar numa verdade? É a gente abrir aqui as cartas e poder fazer as perguntas e ter respostas. E poder concordar, poxa. A gente pode discordar sim, mas a gente também pode concordar. E é importante exercitar principalmente a capacidade da concordância, de buscar elementos em comum, inclusive para mostrar para a pessoa, veja, mas você concorda comigo aqui, por que aqui a gente não consegue encontrar um ponto de concordância, de equilíbrio? Não é que a gente tenha que concordar, a gente pode discordar, mas por que a gente não consegue? Por que se tornou esse mar, sabe, esse dilúvio para poder se debater um assunto? Depois nós que somos os fascistas, by the way. Mas vamos adiante. Hava nithakma lo. Pasuk Yud. A palavra nithakma é muito interessante, porque ela vem da raiz da palavra chacham, sábio, sabedoria, Hava nithakmalo, já que esse povo está se tornando forte e numeroso em relação a nós, vamos ser mais sábios que eles. E por isso aqui ele traduz como astúcia. Usemos de astúcia, chamaram Chapolin. Sejamos mais sábios que eles. Penirbe ve'ayat kitikrena milchama. Vejam aqui as fake news, terrorismo ideológico. Como que era aquela palavra sem nome? Infoxicação, já decorei. Infoxicação que o faraó vai fazer no seu povo. Ele fez pronunciamentos, oficiais do presidente da República, falando para o povo do Egito, precisamos ser sábios. Vamos marcar as portas desses hebreus, porque se tiver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão guerrear contra nós. Começa com uma fake news de, olha esse povo numeroso, mais numeroso que nós. Eu acho que era uma fake news, não tem como dizer isso em números, mas a forma como é colocado, a forma como ele coloca nitidamente denota xenofobia. Ele quer colocar na cabeça dos egípcios coisas ruins em relação a este povo numeroso e próspero. Se tiver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos. Eu tenho vontade de falar uma coisa feia, mas não posso. Quem, hospedado de boa fé na minha casa, na minha terra, diante de uma invasão de inimigos, vai se voltar contra mim? Eu respondo: com boa fé, apenas aquele que eu maltratar.
a menos aquele que eu discriminar. Eu posso até concordar que a gente não tinha lá uma grande reputação por conta do que Shimon e Levi fizeram lá atrás com Shem. Mas, pô, se não lembrava Yosef, vai lembrar? E vai, né? Pior é que vai. O ser humano lembra das coisas ruins e apaga as coisas boas com a maior facilidade do mundo. Por isso a virtude e a obrigação da gratidão, de Hakarat Tov, de reconhecer o bem. Então percebam esses dois versículos como são fundamentais. Hava nitchak malo, vamos ser mais espertos que eles. Qual que era o motivo dessa xenofobia mesmo? O faraó não queria cair. E não queria cair no seu sistema manipulador. Estado Deus, quer dizer, Rei Deus, me perdoem os socialistas aí se tiver algum, duvido que tem algum me assistindo, mas se tiver algum aí dos que gostam da ideia do Estado Mãe, do Estado Deus, do Estado Provedor, tá aí, o faraó era o Estado Deus. Se ele era o rei era o Estado em decisões, né, o que hoje a gente chama de Estado, vamos dizer assim. E aí? Ele era o Deus. O Estado ia cair. Não pode cair. Não pode cair. O faraó não pode aceitar isso, uma nova forma, porque ele vai ser deposto e morto, provavelmente. Isso falando em padrões da antiguidade, né? Sempre que se depunha, quase sempre, sei lá, que se depunha uma autoridade real, né? Corta a cabeça fora, para mostrar para todo mundo que acabou, ele não tem mais autoridade, acabou, mata os filhos, Deus nos livre. Terrível, terrível. Mas não é assim, é assim. Então por que o faraó não estava feliz com o nosso povo? Era porque éramos mais numerosos do que os egípcios? Eu duvido. Era fake news? Eu acredito que era. Mas ele queria dizer, olha, esse povo está crescendo aí, de repente eles vão nos engolir. E nós nos subjugaremos a eles, inclusive por perceber o quanto somos tontos de acreditar nessas idolatrias pagãs aí, sei lá, nas estátuas egípcias. Percebam isso. Um povo desacreditado é o primeiro que vai acreditar em qualquer porcaria que aparecer muitas vezes. Vide o exemplo do inferno, Hitler. Pegou a Alemanha quebrada, com palavras de esperança e de ordem, e montou uma máquina de guerra, genocida, que matou 50 milhões de pessoas, com a ajuda dos soviéticos, mas isso ninguém quer falar. Eu sempre vou repetir. Complicado. Tudo bem, eles também tiveram um lado positivo na história, mas eles também tiveram um lado negativo. E ao contrário do que eu disse antes, que a gente tem que lembrar as coisas boas também, a gente jamais pode esquecer as ruins, especialmente por conveniência a uma ideologia. Pelo amor de Deus. Não é verdade, é traição. Então, pronunciamentos todos os dias do ditador, como a mãe do Sandro contou de quando esteve em Cuba. Pronunciamentos todo dia, gente. O faraó começou a infoxicar, a encher a cabeça do povo egípcio, dizendo, não, olha esses caras, eles são ruins. A gente não era ruim. Definitivamente não. E eu acho que aqui talvez, vou ter a ousadia de dizer, mas talvez a Torá está até economizando nas palavras. Vai saber se esse faraó genocida não falava que a gente matava o Deus deles. Qualquer semelhança com outros fatos da história posteriores não é mera coincidência. Não é. Quantas vezes fomos acusados de matar o Deus dos outros? Já no Egito. Por isso a gente vivia em Goshen, que era uma terra boa tal, mas era afastada, porque pô, vocês fazem um bagulho que a gente não tchunga. E o problema não é que a gente não tchunga, é que isso desconstrói a nossa verdade, ou melhor dizendo, a nossa mentira. Porque a verdade ela não pode ser desconstruída. Graças a Deus, em algum momento ela sempre volta, ela sempre reaparece. Infelizmente, a gente muitas vezes precisa sofrer para lembrar. O presente, eu diria diferente, Sandro, o presente sempre repetindo o passado. Sabe quando vai parar de repetir? Quando a gente mudar de atitude. Quando a gente mudar as coisas que a gente continua errando igual. E isso vale principalmente para nós, Am Israel,
que adianta todo ano a gente ir pedir perdão em Rosh Hashanah Yom Kippur se a gente continuar errando nas mesmas coisas na sequência? Nada vai mudar se a gente não mudar primeiro. Se a gente não quiser construir algo de verdade na nossa vida. Lições fundamentais. E quando isso começa a colocar os outros em perigo, surge a inveja. O faraó tinha inveja. Como assim? Eu só tenho toda a minha riqueza porque eu exploro o meu povo que acredita que eu sou Deus. Eles estão trabalhando, eles são felizes, eles comemoram, eles não precisam desse luxo todo. Não precisam desse luxo todo. Murro na mesa, isso é bom, eu gosto. Não façam muito, porque hoje você vai ser interpretado como um grosseirão, então você não pode ficar dando murro na mesa, mas... Infelizmente, até o ser humano entender por que alguém manda em algum lugar, muitas vezes ele fica desafiando e ele precisa, né, ser vencido. E o murro na mesa era a forma da antiguidade. Hoje em dia a gente precisa de formas mais sutis e inteligentes, lamentavelmente. Não acho que a gente evoluiu, não. O resultado está aí. Tá a prova para todo mundo ver. Olha só, fake news, já num pressuposto. Se acontecer uma guerra... Pô, peraí, cara. De novo. Que negócio é esse? Se acontecer uma guerra, meu hóspede vai se voltar contra mim? Só se ele for um bandido, um mau hóspede, ou então se eu estiver maltratando ele. Agora, se ambos tivermos uma relação saudável de convivência, ele vai se juntar a mim. Isso é óbvio. Hoje as pessoas querem ter tudo pronto para evitar o debate, o contraponto, não querem construir, desenvolver, pegando os materiais que a Hashem nos disponibiliza. Pois é preciso debater, ter trabalho, exatamente. Um bom estudo de Torá, a parte que eu não gosto tanto do nosso estudo assim transmitido, é que falta o debate. Graças a Deus vocês escrevem muitas vezes e eu gosto de ler justamente para a gente ter um pouco desse debate, de exposição de ideias, de questionamentos, de perguntas, de respostas diferentes. Por que a gente tem que enxergar tudo como competição? Ao contrário, da matemática a gente só quer somar e multiplicar, subtrair, dividir não precisa, a gente é um só, a gente não tem que dividir, somos um. Todos nós somos iguais. Em potencial, talvez a gente esteja um pouco diferente, cada um pouco mais, um pouco menos, mas fomos criados no mesmo objetivo. Isso está estampado na nossa face. Exatamente. Tudo isso faz parte da nossa tarefa no exílio, assim como foi de nossos antepassados em Mitzrayim. Tornar o mundo em um mundo melhor e uma morada para Hashem. Mais ou menos. É quase uma terapia de grupo. Mas a Torá é uma terapia. A torapia, não sei quem falou isso, mas esse nome já foi inventado. Torapia, meu. A Torá é uma terapia. E isso é, quanto mais a gente estudar com o nosso coração conectado ao livro, né, é o cabinho USB que liga daqui direto, melhor, mais a gente vai sentir realmente essa carga positiva, Baruch Hashem, que a gente tanto precisa para enfrentar os desafios e balançar, mas não cair. Balançar é nosso direito, mas cair não. Nosso povo que já sofreu tanto tem direito de cair de novo. Deus nos perdoe se eu estou falando uma coisa errada. Mas eu acho que a gente não tem mais direito de cair, até mesmo pelos nossos antepassados. Por isso que eu falo, banalizar o Holocausto é querer limitar ele apenas ao museu e a alguns livros. Gente, não. Não, banalizar o Holocausto é justamente deixar ele de canto. Enxergar um potencial genocídio em qualquer lapso de autoritarismo, de Estado. Isso jamais é banalizar o Holocausto. Ao contrário. Ao contrário. A gente não estudar a história inteira da Segunda Guerra, não estudar o outro lado vermelho também. É negar esse direito às vítimas. Mas quando o Sam me fala isso, é maluquice. É fundamentalismo. A gente não tem direito mais de querer entender, de querer saber. O negócio é assim e acabou. Enfim. Essa deveria ser a nossa relação com a Torá, minimamente falando. Porque a gente sim deve questionar ela. A gente sim deve até contra-argumentar muitas vezes contra ela.
Mas o mínimo que deveríamos ter é isso aqui acabou. Isso deveria ser o mínimo. Não. Meter um pano no rosto é a salvação. Inclusive, postei uma coisa legal hoje. Se a máscara é eficiente, para que os 2 metros? Se os 2 metros e a máscara são eficientes, para que o isolamento? E daí você vai perguntando, porque só estão enxuxando, infoxicando a gente com informações terroristas, pelo amor de Deus. É muito triste isso, muito triste. Imagina, vai torar, como diz o outro rabino, esqueci o nome dele agora, o Haski. Vai torar, gente, a gente precisa de torar. Pelo amor de Deus, sem politicagem, sem timinho. Alguém falou pra mim, mas todos os rabinos mandaram tomar. Direito deles, paciência. Aqueles que quiserem seguir, estão seguindo na responsabilidade desses rabinos, mas isso não me obriga. E de novo, não estou falando contra, não quer dizer que eu não vá tomar, não. Só quero ser razoável, coisa que eu não estou sentindo, principalmente do lado da massa, lamentavelmente. Exatamente, Ed, eu não quero entrar no assunto, mas exatamente isso. Um dia eu acho que eu vou fazer uma live só sobre política, que eu não sou grande entendido, eu me baseio só na minha percepção de mundo, pela Torá e pelas informações que eu gosto de contrapor, sejam da direita ou da esquerda. Mas, curiosamente, o lado que menos me responde meus questionamentos é a esquerda. Eu não estou sendo preconceituoso. Ao contrário, gosto de conversar. Quem olha meu Facebook, mais do que necessariamente fica ali discutindo e não sei o quê, percebe que eu gosto de tentar trocar ideia. E que muitas vezes a pessoa vem já com a voadora. Eu às vezes, respondo com provocação, mas jamais com ataque. Não é esse o objetivo. Enfim, alguém até me escreveu ontem, você tá contra. Não tô contra, escrevi lá, não tô contra. Espero que você esteja certo, falei pra ele, mas não deixe de estar temeroso. De novo, não temos direito de estar com medo. Estão colocando medo na nossa cabeça 24 horas. Não, mas a única forma de você agir certo pelo teu medo é máscara, vacina e segue o gado. Não é assim não. É tratamento, é ciência, é buscar, é ouvir todo mundo. Eu vi, inclusive, casos que estão dando... por que querem esconder os casos? É para não criar alarmismo. Faraó do Egito não engana, viu? Só engana quem não estuda a Torá. Aí, ó. O faraó do Egito, frase para o Facebook de hoje. O faraó do Egito só engana quem não estuda a Torá. Essa Bezrat Hashem. Eu nunca lembro depois, eu acho que eu devia escrever. Ou até já escrever aqui. Faraó do Egito só engana a quem não estuda Torá. Vamos ver quantas pessoas vão entender isso aí. Mas Parashat Shemot, eu devia ter botado até uma hashtag Parashat Shemot. Eu vou editar o negócio. Mas vamos estudar mais um pouquinho, gente, para finalizar esse estudo gostoso. Triste pela realidade dos dias difíceis que a gente está passando. Espero que todo mundo esteja com muita saúde e assim continue. Mas se a Torá não conversar conosco, aí a gente tem problemas sérios. Muito louco, gente. Desculpa aqui que eu faço um post no meio do nosso estudo. É a melhor das intenções, não é para aparecer. Não precisam pôr meu nome também nessa frase, nem nada. Vamos fazer o povo pensar, vamos provocar no melhor sentido. A gente não está atacando ninguém. Quem é o faraó do Egito, afinal de contas? O povo, quando era escravo no Egito, não houve as pragas? E o povo judeu foi atingido? Não, Deus protegeu. Verdade, o povo foi protegido porque assim Deus quis. Mas adiantou a gente ser protegido? E te pergunto, fomos protegidos em todas? A da escuridão, dizem os comentaristas, se não me engano o Midrash também, aqueles que não acreditavam, que se fingiam, que dançavam conforme a música. Esses também morreram na calada da escuridão, por assim dizer. Obrigado, Dona Maria querida. Beijo grande, poxa, suas palavras afagam o coração de verdade. Acho que devemos ter nossa própria posição independente de agradar ou não a quem quer que seja. Não é porque temos determinada posição que somos contra alguém. Exatamente, Rita. Tirando os demônios da história, mas até aí a gente não precisa mencionar eles também em qualquer conversa, qualquer diálogo, qualquer debate. Não.
gente não é contra não, a gente tem que ser a favor. E, a princípio, todos temos que já começar sempre de acordo que estamos a favor da vida. Isso, para mim, banalizar o Holocausto é chamar o presidente de genocida. Chamar alguém de genocida, senão talvez, se o tal do vírus tivesse sido desenvolvido intencionalmente, esse poderá se chamar de genocida agora. Chamar alguém de genocida. Devia ser uma ofensa para um judeu que chama alguém que não matou uma mosca de genocida. Desculpa, é um absurdo. Mas é isso aí, concordo contigo 1000%, Rita. Acho fundamental, inclusive, esse tipo de colocação. Então, é importante abrir a mente, trazer a reflexão. Olha só, diz Urashi, Pasuk Zain ainda. Não, Yud, perdão. Pasuk Yud, número 10. Diz Urashi, Havanit Hakmalo. Que a gente falou, vamos ser mais astutos, como que é? Eis que o povo vinde usemos de astúcia. Vinde não é exatamente isso, é tipo bora. É mais do que vinde, é bora, é vamos. E diz aqui o Rashi, Kol Hava, toda vez que aparece a palavra Hava, bora, vamos, vinde. Sigam-me os bons, como diria o Chapolin. Kol Hava Lashona Hana Vehazmana Ledavarhu. Todo Havá é uma linguagem de preparação e convite para algo. Percebam, preparação e convite. Sejamos mais astutos que eles, porque vai que rola uma guerra. Perceberam? E de novo, o ódio é imputado sob uma perspectiva mentirosa. A convivência era pacífica. Não tinha motivo para achar que a gente ia se juntar. Qual que era o único motivo? A diferença religiosa. Até aí existia um outro povo monoteísta na época que ia atacar o Egito e a gente ia se juntar? Não. Existiam outros hebreus israelitas fora do... Não. Qual motivo eles tinham para duvidar de nós? Nenhum. Qual motivo que a cabeça do Egito tinha para querer minar um povo forte e próspero no seu crescimento? Medo de ser deposto. O interesse de uma pessoa é o interesse do Estado naquele momento. Graças a Deus que a gente não está mais vivendo essa forma que dá tantos poderes para uma única pessoa. Ao contrário, exatamente do que a gente vive no Brasil, que mais da metade da população vota numa pessoa para ser o seu representante máximo, e as outras duas casas de poder da democracia do capeta não deixam o cara governar em nada. Qualquer decisão que ele toma, ou o judiciário derruba, ou o legislativo derruba. Então não dá para entender. Quer dizer, dá para entender, ao contrário, muito bem. Hoje o faraó está representado nisso. O povo acha que tem ali um lugar na cadeira do faraó, mas na verdade não. O faraó é quem é a patotinha que comanda o sistema sempre para se beneficiar. Muito bem, não tem como a gente ler esse versículo, esses comentários, e não fazer esse tipo de comparação. Impressionante. Tá bom? Então, ele conclui, Klomar Hazmino Atzmechem Lekach. Preparem-se para isso. Tá bom? Preparem-se para isso. Muito obrigado, Sam. É uma honra poder aí ouvir elogios sinceros e poder estar aqui fazendo esse estudo, ter essa boa inspiração, ter, graças a Deus, clareza para entender as palavras da Torá. Às vezes eu pego a tradução para comparar também com o meu entendimento, às vezes para assumir o lugar da falta de entendimento, que é normal. E da mesma maneira os comentários. E graças a Deus que a gente consegue desenvolver e sentir que a Torá está falando com a gente, está pedindo para a gente abrir os olhos, ter calma. Diz Urashi, Nithakmalo, sejamos astutos para com ele, de acordo com a tradução aqui, ou então sejamos mais sábios do que eles. Sabedoria do que fazer para eles, por assim dizer. La'am venithakma mala'asotlo. Verabotenu darshu nithakem lemoshianu shel Israel ledunam bamaim. Uau, uau, uau. Agora a gente já entra para o lado mais místico, mais segredo, como é que fala isso? Como fala só de português? Oculto. Shekvar nishba shelo yavim abul laolam. Uai, 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 uai. O faraó não conhecia Yosef porque não queria, porque não era conveniente. Ainda mais se a gente falar numa nova dinastia que precisa se autoafirmar
em relação à velha dinastia se apoiando aqui na opinião que a gente falou antes do Ibn Ezra. O que acontece? Alguém vai vir salvar esse povo. Isso era uma profecia que havia no Egito. Mas salvar, o que quer dizer salvar? Eles vieram para o Egito numa condição diferente. Eles eram estrangeiros, não eram bem vistos. Não eram. Talvez as primeiras gerações viram bem, viram com bons olhos. E o faraó soube sambar para manter sua teologia. Agora, passado o tempo, com a prosperidade e tudo e tal. As diferenças, né? O ser humano repara primeiro nas diferenças. Ainda mais daquilo que é a sua identidade, imagina a cultura de um país, de um povo, ai, 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 dívida histórica e todo esse blá, blá, blá. Dívida histórica a gente não estuda a Torá. Uma dívida histórica que todo judeu tem com todos os seus antepassados, não estudar a Torá. Temos obrigação, não apenas com Deus, que já não seria pouco, obviamente. Com cada antepassado nosso de estudar a Torá. Mas meu pai, meu avô, meu trisavô não eram religiosos, não gostavam. Não importa, temos obrigação. Porque alguém antes deles estava ali para isso. E todos nós estivemos em Har Sinai por algum motivo. Vejam que coisa. Eles acreditavam que poderia chegar uma liderança para o povo. Moshiach é o Salvador, mas assim, qual é a condição de um povo vivendo sob o teto do outro, com condições tão diferentes e tal? A gente prosperou sim, mas as coisas com certeza não estavam fáceis. Haviam problemas. Assim como provavelmente haviam também problemas do nosso lado, sem dúvida nenhuma, de provavelmente grau de assimilação, de idolatria. O desafio sempre esteve junto, inveja. Senão a gente provavelmente tinha se livrado da escravidão. Possivelmente, talvez não provavelmente. Então, Moshiach Shel Israel, ainda que seja o Salvador, eu penso também como uma liderança. Morreram Yosef e morreu o nosso primeiro Sanedrin, isso entre muitas, muitas aspas. Eu não sei se algum sábio falou isso, ou eu estou inventando, mas depois que Yosef morre, seus irmãos, os irmãos de Yosef, eles eram a nossa liderança. Provavelmente Yosef foi antes deles, né? Depois que Yosef morre e os irmãos morrem, ficamos sem liderança. Precisamos de liderança? Eu realmente não sei até que ponto. Acredito que sim, porque eu acho que o ser humano muito precisa ir com o outro. Mas a realidade é que o nosso povo é um povo de líderes. Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Um reino de sacerdotes e um povo sagrado. O que quer dizer isso? Que todos nós somos os sacerdotes. Cabe a todos nós. Ninguém precisa ser melhor do que alguém. Alguém pode circunstancialmente, naquele momento, estar melhor que alguém em elementos, recursos, ferramentas. O cara fala hebraico, estuda a Torá, manja. Mas outras pessoas às vezes estão equiparadas no nível da sua bondade, da sua atitude, da sua justiça, da sua retidão. E não estou dizendo que um exclui o outro, quero dizer que todos nós temos o nosso valor. E isso é mais uma lição para reforçar que a gente precisa se complementar uns aos outros. Precisamos andar juntos. Todo o problema justamente é ficarmos alimentando divisões e papapá. Ai, Sami, mas você faz isso muito, que você critica muito o comunismo e o progressismo e não sei o quê. Sim. Mas porque eles estão nos dividindo, eles têm o interesse de nos dividir. Simples assim. Assim como quando eu critico a ortodoxia. É óbvio que eu admiro, óbvio que eu gosto e sou grato a 1000 elementos que compõem a ideologia ortodoxa judaica. Mas ainda assim acho que ela está errada. Humildemente, tenho o meu direito à opinião. Acho que falta diálogo, falta entender que o fechamento é uma medida de proteção, mas a tchuvá é um recurso ainda mais legítimo do que a fuga dos irmãos. Se a gente reza para reunificar o povo, adianta alguma coisa a ortodoxia virar as costas para aqueles que acabam sendo levados a outros meios que não são nem aceitos como judaicos pela ortodoxia muitas vezes. Precisa mudar.
E não é tão difícil, até mesmo pelas vias ortodoxas, vamos dizer assim. Mas não é o caso também, não é o nosso tema. Estou dizendo coisas que acabam por nos dividir e a gente tem que lutar contra a divisão. Eu acho de verdade que a grande vitória seria que a gente pudesse, por exemplo, frequentar todo tipo de sinagoga e encontrar a beleza nas diferenças, inclusive, de cada rito e tal. Não só a crítica. Crítica a gente guarda para si. A gente vai escolher o lugar que a gente prefere desse jeito. E os lugares que são vazios, carentes de um embasamento, de um significado, talvez com o tempo deixarão de ser a partir do momento que existam alternativas. Mas não quero entrar muito mais nesse detalhe, gente. Eu acho que por hoje tá bom de estudo. Nunca tá bom, obviamente. A gente sempre precisa fazer mais e mais. Pretendo tentar retomar, vamos ver Bezrat Hashem amanhã. O nosso shiur está temporariamente fechado também, porque 2 pessoas da nossa comunidade, infelizmente, positivaram no teste. Graças a Deus, as 2 estão bem. Já, se tiveram sintomas pequenos, esses sintomas, graças a Deus, parece já terem passado por completo. Mas, de toda forma, a gente também tem que estar prevenido. Acima de tudo, tem que cuidar muito bem da nossa vida, da nossa saúde, da nossa integridade. Provavelmente a sinagoga deve reabrir nos próximos dias ou semanas. E sei que isso não muda tanto em relação ao nosso estudo aqui online, mas peço realmente a Deus que nos permita estar estudando mais e mais, nos conectando mais e mais à Torá. Não apenas através do SAMI, gente. Eu insisto, graças a Deus a internet está cheia de material legal. E todos nós que estamos conduzindo os estudos também estamos sujeitos a cometer erros. Então, a gente pode assistir, às vezes, até um shiur de alguém que a gente não gosta tanto e deixar de lado as opiniões que a gente entende diferente dos tantos ensinamentos que cada pessoa que se propõe a ensinar um pouco de Torá pode trazer para um público maior. Então, Bezrat Hashem, amanhã, Deus permita, a gente vai estudar. Espero começar mais ou menos às 8, para a gente poder fazer um estudo bom, sem se preocupar com o tempo também. Continuando a Parashá, a partir desse versículo, Pasuk 10, Pasuk Yud, que é onde realmente a coisa começa a apertar no nível de persecutório para o nosso povo. Tá bom? Muito obrigado aí, o pessoal que está elogiando, os amigos. Depois eu pago aí para vocês, a comissão, brincadeira. Mas eu realmente fico triste quando não dá, quando eu não consigo, às vezes por problemas particulares meus eu não consigo também fazer o estudo, sempre fico frustrado, porque o contrário é muito verdadeiro. Todas as vezes que a gente estuda Baruch Hashem, me sinto muito bem, muito abençoado para seguir adiante e vamos adiante. Pode mandar pergunta sim, às vezes eu demoro para responder, principalmente se as perguntas forem muito boas. Eu preciso pesquisar e pensar um pouco a respeito. Tá bom? Isso aí, galera. Muito obrigado para todos. Quem quiser recomendar, estudar depois de novo, tirar dúvidas. Infelizmente a gente está na correria o dia inteiro, muitas vezes embaixo de um carro, alguma coisa assim. Mas a gente sempre tenta com muito carinho ir atrás e tá respondendo para todo mundo mais cedo ou mais tarde, ou muito mais tarde. Shalom Ubrachá, muita saúde para todos. Deus nos proteja. Que Deus restabeleça a saúde daqueles que estão enfermos também, de todos que estão no nosso pensamento, nosso coração, nosso entorno, e dos que não estão também, e que eleve a alma de Menachem Mendel Ben Yosef Zichrono Livracha, nosso querido amigo Kachu.